Olá amigos, tudo bem? Hoje nós vamos começar a pesquisa da banca do concurso para a Defensoria Pública do Estado de Pernambuco, cargo de Defensor Público. A prova objetiva está prevista para o dia 28 de janeiro de 2018 e a banca examinadora da primeira fase é a CESP. Como de costume, a CESP não especificou os examinadores de cada matéria, de forma que eu vou informar apenas o provável examinador, levando em consideração o histórico das pesquisas com o nome do integrante da banca, ok? Nessa primeira postagem, nós vamos abordar a pesquisa de direito administrativo. O provável examinador, no meu entender, é o Dr. Gustavo Augusto Freitas de Lima. Ele é procurador federal, mestre em Direito e Políticas Públicas e especialista em Direito Público. Atualmente ele desempenha o cargo de diretor do Departamento de Contencioso da Procuradoria-Geral Federal, que é um órgão da Advocacia Geral da União. Tem experiência como professor nos cursos de graduação e pós-graduação nas cadeiras de Direito Administrativo, Constitucional e Tributário. Ele também possui experiência na atuação judicial perante o STF e tribunais superiores. E sua atuação profissional situa-se na área de direito público, notadamente em temas ligados à administração pública, agências reguladoras, direito processual civil e jurisdição constitucional. Ele também é membro parecerista do Conselho Editorial da Revista da Advocacia Geral da União. O título do mestrado em direito dele é O Poder Normativo das Agências Reguladoras e o Controle Judicial, obtido em 2012 e disponível na pesquisa que está no blog para você consultar. O título da especialização em Direito Público dele, que envolve Constitucional, Administrativo e Tributário, é Controle de Constitucionalidade e Cláusula de Reserva de Plenário, Vantagens e Desvantagens da Súmula Vinculante número 10 do STF, obtido em 2009. Ele tem alguns artigos publicados, como Agências Reguladoras nos Estados Unidos e Considerações sobre o Direito Comparado, no Jus Navigante, publicado em 2012, disponível na pesquisa que está no blog. E também O Poder Normativo do Executivo e Separação de Poderes, revisitando Montesquieu, Revista de Estudos Jurídicos da Unesp, publicado em 2012. E, por fim, Controle de Constitucionalidade e Cláusula de Reserva de Plenário, Vantagens e Desvantagens da Súmula Vinculante 10 do STF, disponível no Jus Navigante, com link constante do blog, você pode pesquisar lá, acessar esse artigo. Também tem um livro publicado chamado Agências Reguladoras e o Poder Normativo, primeira edição pela editora, primeira edição em São Paulo, publicado em São Paulo pela editora Baraúna, em 2013. Essas informações a gente obteve na plataforma Leites, CNPq, e pelas pesquisas feitas sobre esse examinador, eu sugiro atenção como temas princípios constitucionais da administração pública, o princípio da publicidade, autotutela administrativa, atos administrativos, agências reguladoras, agentes públicos e controle da administração. Eu analisei as últimas 3 provas para defensor público realizadas pela CESP, que é a Defensoria Pública do Rio Grande do Norte em 2015, a Defensoria Pública do Acre em 2017 e a Defensoria Pública de Alagoas em 2017 também esse ano. Os temas exigidos nessas provas foram os seguintes. No tema Organização da Administração, eu verifiquei a cobrança sobre órgãos autônomos, aquela classificação que você já sabe, desconcentração administrativa, autarquias, personalidade jurídica das autarquias, pessoa jurídica de direito público, obrigatoriamente, empresa pública, sociedade de economia mista, as formas de constituição dessas entidades, serviços sociais autônomos, várias questões cobrando, mais de 2 questões, 3 ou mais questões cobrando esse assunto, bastante cobrado na defensoria, a criação mediante autorização legislativa, os objetivos, a não submissão à exigência do concurso público para a contratação de pessoal, isso é entendimento do Supremo Tribunal Federal, processo seletivo simplificado, procedimentos licitatórios observando seus regulamentos próprios, não integram a administração pública em sentido formal, são entes de cooperação governamental e recebem contribuições parafiscais, além de sujeitos à fiscalização do Estado. Também questões cobrando as regras do artigo 37 da Constituição, sobre a organização da administração pública, de modo, por exemplo, ampliação da autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração direta e indireta mediante contrato, artigo 37, parágrafo 8º da Constituição. No tema assunto de atos administrativos, eu verifiquei questões sobre o judiciário não aprecia o mérito do ato, a presunção relativa de veracidade e legitimidade, natureza opinativa do parecer administrativo em regra, não cabendo responsabilidade civil do parecerista, mandado de segurança 24631, convalidação do ato, as hipóteses de convalidação,
teoria dos motivos determinantes, aplicação aos atos vinculados e discricionários, ato de concessão de aposentadoria, ato administrativo complexo, prazo para exame da legalidade do ato, súmula vinculante 3 do STF, e as formas de extinção dos atos administrativos, cassação. Dentro do tema poderes, eu encontrei as questões cobrando poder regulamentar e poder hierárquico. E dentro dos agentes públicos, questões sobre cargos públicos, provimento, concurso público, prova de títulos, natureza classificatória, entendimento jurisprudencial, candidato condenado criminalmente sem o trânsito não pode ser excluído do certame, também entendimento jurisprudencial, está feita a menção do acórdão na pesquisa que está no blog. Exame psicotécnico, os critérios objetivos, o agravo de instrumentos 758, 533, editais e restrição de pessoas com tatuagem, também recurso extraordinário 898, 450. Questões sobre remuneração dos agentes, a redução de vantagens pecuniárias, mandado de segurança, prazo para impetração, formativo 578 da STJ. E, por fim, processo administrativo disciplinar, utilização da prova emprestada, do inquérito, ação penal, o mandado de segurança 17472, possibilidade de acumulação das sanções, artigo 125 da Lei 802 de 90, independência das instâncias, as exceções à independência das instâncias, artigo 126 do Estatuto dos Servidores Federais, e possibilidade de deflagração do PAD por meio de denúncia anônima, entendimento jurisprudencial. Questões sobre licitação, poucas, mas principalmente cobrando mais de uma vez as hipóteses de inexigibilidade, artigo 25 da Lei 8666 de 93, a possibilidade da administração anular ou revogar a licitação já homologada, artigo 49, e pregão, possibilidade para efetuar registro de preços. Dentro do tema contratos administrativos, ainda dentro da lei de licitações, a possibilidade de modificação unilateral pela administração, prerrogativas, artigo 58, alterações do contrato, artigo 65, aí dentro desse assunto, os acréscimos e supressões, aqui fica o contratado obrigado a aceitar os percentuais, artigo 65, parágrafo 1º, tributos e revisão dos preços, fato do príncipe, artigo 65, parágrafo 5º, e também as hipóteses de rescisão do contrato, artigo 78 e 79. Dentro do tema serviços públicos, contrato de concessão, a Lei 8987 de 95, quando não é caso de descontinuidade do serviço, artigo 6º, parágrafo 3º, jurisprudência do STJ quanto ao corte de fornecimento de serviços públicos essenciais e, por fim, extinção. As formas, encampação, artigo 37, e caducidade, artigo 38. Outro tema também bastante cobrado foi responsabilidade civil do Estado. A responsabilidade do Estado pela morte de detento, recurso extraordinário 841, 526, tema da moda. Responsabilidade civil objetiva, teoria do risco administrativo. Responsabilidade civil da concessionária por acidente em via férrea, concorrência de causas e redução da indenização, o RESP 1172421. E, finalizando o tema de responsabilidade civil, a responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público em face de terceiros não usuários do serviço, entendimento do Supremo Tribunal Federal. Bens públicos, apenas poucas questões, talvez uma questão, se não me engano, cobrando a classificação, destinação, os bens de uso especial. Intervenção do Estado na propriedade também algumas questões, cobrando ocupação temporária, limitação administrativa, conceito, servidão administrativa, requisição administrativa sobre imóvel e desapropriação, hipóteses, por interesse social para fins de reforma agrária, artigo 184, a desapropriação com fisco, artigo 243 da Constituição, incidência sobre a totalidade do imóvel, entendimento jurisprudencial, recurso extraordinário 543974. Dentro do tema processo administrativo, a lei 9784 de 99, revisão do ato ou processo administrativos, recursos, artigos 56 e 64, e casos de delegação, atos indelegáveis, artigo 13, e avocação, artigo 15. Improbidade administrativa também é um tema bastante cobrado. Ressarcimento ao erário, as possibilidades de coexistência de título extrajudicial, acordo do TCU e título judicial, sentença condenatória em ação de improbidade, o RESP 1135858. Também a necessidade de demonstração do elemento subjetivo dos atos de improbidade e possibilidade de demissão do servidor por ato de improbidade antes do trânsito em julgado da referida decisão do STJ, da referida ação, entendimento do STJ. A imprescritibilidade da ação de ressarcimento ao erário nos casos de ato de improbidade, ainda que prescrita a infração. Finalizando, controle da administração
assuntos controle interno e controle externo. Tá? Nas 3 avaliações, na Defensorias do Rio Grande do Norte, 2015, e do Acre e de Alagoas, de 2017, eu verifiquei a cobrança de lei seca em 40% das questões, já a doutrina foi cobrada em 50% das questões e a jurisprudência em cerca de 40% dos questionamentos. Tá? Eu destaco ainda a necessidade do estudo da legislação estadual, notadamente da Lei 6.123 de 68 e suas alterações, que é o Estatuto dos Servidores Públicos de Pernambuco. Por fim, eu chamo a atenção para 8 novidades legislativas e 3 súmulas editadas em 2016 e 2017 que podem ser objeto de futuro questionamento, como a Lei 13.303 de 2016, que é o Estatuto das Empresas Públicas e Sociedade de Economia Mista, bastante importante essa lei. O Decreto 8945 de 2016, que regulamenta essa lei, né? O Decreto 8727 de 2016, que dispõe sobre o uso do nome social e o reconhecimento da identidade de gênero das pessoas travestis e transexuais no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. A Lei 3.342 de 2016, que prevê que o tempo prestado pelos agentes públicos de saúde e de combate às endemias, independente da forma de seu vínculo, e desde que seja efetuado devido ao recolhimento da contribuição, será considerado para fins de concessão de benefícios e contagem pelos regimes previdenciários. A Lei 3.370 de 2016, que prevê horário especial para o servidor público que tenha filho deficiente, e a Lei 3.448 de 2017, que estabelece diretrizes gerais para a prorrogação e relicitação dos contratos de parceria definidos nos termos da Lei 3.334 de 2016, nos setores rodoviário, ferroviário e aeroportuário da Administração Federal. Por fim, como últimas medidas legislativas editadas, temos a medida provisória 759 de 2016, que foi convertida na Lei Federal 3.465 desde 2017, que tratou sobre importantes assuntos relacionados aos registros públicos, direito civil e direito administrativo, como regularização fundiária rural, regularização fundiária urbana, arrecadação de imóveis abandonados, direito real de laje, autorização de uso sustentável e avaliação de imóveis da União para fins de cobrança de receitas patrimoniais ou alienação onerosa, além de vendas de bens da União, entre outros. Finalizando a legislação, a Lei Complementar 157 de 2016, que criou nova hipótese de improbidade administrativa, e a súmula vinculante 55 do Supremo, que diz que o direito à alimentação, auxílio à alimentação não se estende aos servidores inativos. E as últimas súmulas do STJ nessa matéria, a súmula 591 do STJ, que permite a prova emprestada no processo administrativo disciplinar, desde que devidamente autorizada pelo juiz competente e respeitado o contraditório e ampla defesa. E finalizando a súmula 592 do STJ, que dispõe que o excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa. Todas essas novidades legislativas você confere o inteiro teor delas ou o comentário do site de Zero Direito, clicando sobre o número da lei ou súmula. Tá? Então é isso, pessoal. Nós acabamos a pesquisa de Direito Administrativo do concurso de Defensoria Pública do Estado de Pernambuco. No próximo vídeo nós vamos falar sobre a pesquisa de Direito Civil. Eu espero ter ajudado vocês. Um grande abraço e até mais.